Olá pessoal, sou o professor N e estou aqui com o mini curso Breviário da Queda. Dessa vez nós vamos falar só sobre terminologia bíblica, sobre a teologia do pecado, sobre o conceito de pecado, e nessa primeira parte vai ser sobre o conceito no Antigo Testamento. Bom, eu vou estar indo slide por slide, bem devagar, para trazer para vocês uma compreensão mais complexa, mais, eu vou dizer, detalhada e até mesmo profunda. A princípio, a gente tem que considerar o texto bíblico. A Bíblia, e no caso o Antigo Testamento, parte dela escrito em hebraico e alguns capítulos alguns livros, em aramaico, é outra língua, outra cultura, outro espaço geográfico. Então, existe aí alguns distanciamentos. Mas para um leitor da Bíblia, é preciso que ele tenha uma aproximação, pelo menos em 3 tipos de leitura. Uma leitura histórica, aonde ele perceba que a Bíblia fala de regiões, localizações geográficas, grandes impérios, grandes nações. Também tem que ter uma apreciação de uma leitura literária, tipos de textos, gêneros textuais, estilos, até mesmo um pouco de figuras de linguagem. Enfim, o texto bíblico é literatura. E outra abordagem, outra competência de leitura é a questão teológica. Saber identificar os grandes temas, os grandes ensinos de Deus para o seu povo. Então, o leitor acaba descobrindo valores dentro do texto bíblico a partir da leitura. Assim sendo, o que acontece? É imprescindível que a gente aqui considere 2 níveis de leitura muito bem específicas. Qualquer pessoa que acaba passando por um processo de conversão, e eu estou falando aqui para um público cristão, então, querendo ou não, ele vai ter uma leitura devocional. É aquele tipo de leitura que ele vai tirar para a sua vida. Uma leitura que é baseada na compreensão. Ele acabou de ler e ele já vai ter uma compreensão. E ele vai tomar esse tipo de leitura para o seu dia a dia. Então ele vai falar com a palavra, vai estudar com a palavra, vai meditar na palavra, e ele vai entender que a palavra de Deus vai ser o canal, vai ser um dos canais pelo qual Deus vai falar com ele. Já uma leitura mais elaborada, mais profunda, mais densa, passa pelos processos de hermenêutica, que são as regras, as leis de interpretação, e uma outra ciência que também mexe com a interpretação, que é a exegese. Só para vocês terem aqui uma definição mais rápida, seria assim: se o texto fala que é uma parábola, então você tem que aplicar a diretriz de leitura parabólica. A hermenêutica vai proporcionar isso. Se o texto fala que é uma símile, que é uma comparação, você tem que ler o texto conforme uma comparação. Então, é muito comum haver uma certa confusão, porque a pessoa tem, por exemplo, uma leitura alegórica, que ela vem dessa leitura devocional, e ela quer trazer para uma leitura também hermenêutica e, por sua vez, chegar até mesmo a infringir algumas regras de interpretação simplesmente porque é essa leitura que ela sempre aprendeu. Não são leituras equivocadas. Eu vou dizer aqui, são níveis de compreensão e de domínio sobre a aplicação de metodologias. Certo? Então, se alguém chega e diz assim, mas o texto aqui diz que a serpente falou, né? Se você toma a leitura devocional, a serpente como um animal, lá diz que é uma cobra,
Veja bem, você está num nível de leitura. Mas se você traz para dizer assim, olha, a serpente é um símbolo, é uma figura egípcia, então está falando sobre uma ideologia de sagacidade, de mentira, de sedução, e é um estado, no caso faraônico, para a ludibriação e escravização do povo. Então você está num outro nível, já não é mais essa leitura e compreensão devocional, e você então vai para o que a gente chama aí de hermenêutica e exegese. E dependendo do texto, por exemplo, estou falando aqui já propositadamente de um texto, no caso da serpente, do Jardim do Éden, então, enquanto a hermenêutica vai falar dessa leitura simbólica, por exemplo, Gênesis 1 vai falar assim, pertence a um texto que é determinado pela tradição eloísta, que por sua vez pertence ao reino do norte, Samaria. Enquanto que Gênesis 2 é o texto que fala da tradição judaica, ou seja, do reino de Judá, é um texto javista, então, Jerusalém. Então isso já parte para, vamos aqui dizer, um conhecimento mais profundo, a exegese. Então aí a gente vai ver a abordagem diferente. Eu até vou dizer assim, enquanto a ênfase de Gênesis 1 fala de terra e água, a ênfase de Gênesis 2 fala de adoração e os papéis fundamentais em relação à humanidade. Então, assim, já são leituras bem diversas, ok? Mas isso, pessoal, não deve ser motivo de discórdia e nem tampouco de confusão, certo? São apenas níveis, por isso a gente fala da questão da maturidade. E quando eu introduzir aqui o assunto pecado, vai ser muito mais profundo ainda. Então, veja bem que a gente está vendo só uma pontinha do iceberg, mas vamos aprofundar mais aí. Veja bem, é justamente isso aí que eu estou querendo dizer para vocês. Gênesis capítulo 1 e 2, ambos falam sobre o Jardim do Éden. Então, é muito comum a gente fazer já a leitura assim, muito en passant, ou seja, uma leitura panorâmica, uma leitura rápida, e a gente não observa alguns detalhes, certo? Então, o que eu vou propor aqui para vocês é que, a partir da leitura de Gênesis 1 e Gênesis 2, o relato da criação, a humanidade, os papéis desenvolvidos para o cuidado dessa criação, a queda. Então, o que a gente vai perceber mais essencialmente nisso aí? O que isso tem a ver com o pecado? Então, mais ou menos, a minha metodologia aqui vai ser falar assim, olha, então deixa eu desconstruir alguns conceitos que já estão condensados, já estão, vamos assim dizer, fossilizados, para depois eu propor uma reconstrução. Então, vamos compartamentalizar e depois vamos compactar, ou seja, vamos desconstruir e depois reconstruir. Nada de destruir, apenas reconstruir. Com essa pequena luz aqui, eu já vou dizer aqui uma coisa para vocês. Dois termos em hebraico. O primeiro se pronuncia ruach, com essa aspiração bem no finalzinho, ruach. Ruach é um vocábulo que muitas vezes é até pronunciado aí nos meios evangélicos e até no meio mercadológico, tem até algumas lojas, algumas marcas, inclusive de roupa, que tem esse termo, ruach. E outro termo é o neshamar. Neshamar. Percebam vocês que são dois termos para aquilo que comumente nós traduzimos como espírito. E, obviamente, se referindo ao Espírito de Deus. Mas a palavra espírito,
ambas essas duas palavras, elas não querem só dizer espírito. Olha só no vocabulário, no dicionário, no léxico hebraico, o quanto que nós temos de significado. Fôlego, hálito, sopro, assopro, vento, consciência, ciência, respiração, alento, fragrância, instante, momento, pausa, em alguns momentos reflexão. Então, veja bem que essa ideia de como é que, então, eu tenho entendimento da palavra espírito. Então, o Gênesis 2, ele traz uma explicação muito mais assim elaborada, porque diz assim que Deus formou Adão, homem, da Adamar, da terra, do barro, e soprou nele o fôlego da vida. E ele então passou a ser alma vivente. Daí a gente tem, né, uma outra palavrinha que é Rai. Veja bem que tem um CH aí, é por causa das gramáticas, né? Tem gramática que só tem o H com ponto embaixo, mas essa aí tem o CH, então vamos deixar assim. Mas a pronúncia é Rai. Tem uma leve aspiração logo no começo, mas sem qualquer problema com pronúncia, a intenção aqui é passar para vocês os conceitos, é traduzido como vida. Então, vejam bem que a vida concebida no sentido eu estou vivo, né, eu vou colocar aqui as traduções para vocês, veja bem, vivo, vivente, é aquilo que dá sustento, apoio, ser, subsistência, existência, etc. O que eu quero dizer aqui? Veja bem, o conceito de vida, existência, capacidade de auto se sustentar, capacidade de falar da sua essência, pelos autores bíblicos, foi compreendido como sendo o Espírito de Deus. Então veja bem, o ser humano ele tem noção que ele está vivo, porque ele respira. Então ele concebeu o sentido do respirar como sendo a conotação de estar vivo. E aí faz sentido porque, assim como quando a pessoa morre, ela é depositada em terra, então levou-se a crença que é da terra que ela vem. Mas a diferença é que ela ganha consciência de Deus. Daí o Ruach Elohim, o Espírito de Deus, com a noção humana de que eu estou vivo, eu ganho então a vivência, eu ganho a sobrevivência, eu ganho a existência. Então veja bem que o conceito que eu quero passar aqui é que o escritor bíblico se preocupou em ensinar de como deve se entender a vida. A vida é um dom de Deus, a vida é dada por Deus. Sendo assim, o que vai valer aqui para nós? Olha só, peguem essa dica, ou como diz assim, pega a visão. Primeiro pré-conceito, ou seja, um conceito antes, nada de preconceito, né? Mas um conceito elaborado antes, para a gente entender depois o pecado. O conceito de vida. Então, o conceito de vida, ele precisa ser considerado para eu entender o que é o pecado. Então, onde eu adquiro biblicamente esse conceito de vida? Ora, é dado pela narrativa da criação dada por Deus. Deus criou a vida, Deus é vida, Deus nos tornou co-participantes desse sentido da vida. E é a vida que dá esse sentido e propósito para glorificar a Deus. O que me vem aqui à memória é o Salmo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, em outras palavras, se a criação respira, é porque ela vive, porque ela existe. E glorificar a Deus significa viver. Então a vida é a glorificação a Deus. Qualquer
ato de violência contra a vida está tirando a glória de Deus. É não reconhecer a glória de Deus. Por isso que tem um conceito também ecológico aqui muito forte. Ignorar o conceito de vida é como se estivesse também ofendendo a grandeza de Deus. Com isso, o que acontece? Eu tenho uma citação que é minha mesmo, mas eu vou colocar aí. Ó. Ao reconhecer a doação da vida como um ato divino e dispor-se a confiar integralmente nesse Criador, o ser humano inaugura a possibilidade de coparticipação da obra de redenção no mundo. Este ato humano denomina-se fé, o qual, por sua vez, manifesta a justiça de Deus. Vou traduzir aqui. O sentido da vida é porque nós acreditamos que Deus é o doador da vida. E o fato de nós acreditarmos que Deus é o doador da vida, nós então inauguramos esse sentido da fé. Crer em que Deus é o doador da vida é fé. A fé já reinaugura uma outra dimensão para entendimento acerca do pecado, que é o quê? A justiça de Deus. Vamos resumir. Eu tenho a palavra Aman e eu tenho o sentido da fé. O vocábulo Aman é esse sentido da fé, literalmente fé. Porém, a gente tem uma palavrinha mais forte ainda, que é crer. E aí vem, né, uma grande conotação aqui para a gente, que muitas vezes na língua portuguesa a gente faz um reducionismo. Porque nós somos brasileiros, falamos português, cuja língua mater é o latim, né? Fides, fidelis, fidelissimo. Então, parece que se eu falo fiel, fidedigno, fidelidade, dá mais sentido para o sentido fé do que creditur, crede, crederum. Então, parece que assim que tem conotações diferentes. Mas eu preciso aqui colocar para vocês que esse termo, Aman, olha só a variedade de sinônimos. Então aí, ó, acreditar, afirmar, apoiar, assegurar. Veja outra coluna, certificar, confiar, confirmar, credibilizar, creditar no sentido de dar crédito. Tem mais ainda, estabelecer-se, manter-se firme, manter-se fiel. Então aqui a pegada é firme, fiel. Então esses são pequenos grupos aí de palavras para a gente entender esse sentido da fé. Então, Gênesis vai dar um exemplo bíblico que é o herói da fé, né? O pai da fé, que já vai vir na memória de vocês já já. Com isso, pessoal, eu quero dizer que aqui é primordial que você entenda e que você, pelo menos, considere essa minha proposta de caminhar com conceitos positivos para a gente poder entender por que o pecado precisa ser conhecido e precisa ser estudado. Com isso, então, a gente vai ter aqui o primeiro conceito, que é o conceito de vida. O conceito de vida, na teologia bíblica, está vinculado ao conceito de fé. Porque eu cresci que a vida é dada por Deus. Eu creio no Deus que me deu a vida. E ao crer em Deus como o Senhor da vida, a fonte da vida, então inauguro o sentido da justiça de Deus. E aqui é bem comum, né? O pessoal fala assim, mas o que justiça tem a ver e tal? Porque nós fazemos, vamos aqui dizer, certa confusão, e um determinado termo bíblico não é propriamente aquele termo que nós usamos no dia a dia. E nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Então peguem a dica. Conceitos: vida, fé e justiça. Vida nós já vimos porque lá no Jardim do Éden, Deus soprou o Espírito e eles passaram a se tornar alma vivente. Fé porque diz que Abraão
creu e isso foi imputado para a justiça. Então já está aí a semelhança. Perdão, já está aí a harmonia entre as três palavras: vida, fé, justiça. Então, vamos passar aqui com, né, mais uma vez, minha luzinha aí, né? Olha só que interessante. Vamos passar então para o conceito de justiça. Então, eu já tenho vida, eu já tenho fé e agora eu tenho justiça. Por que justiça? Aqui eu preciso considerar para vocês dois termos. O primeiro deles é esse aí, ó. Olha que coisa bonita, né? Lendo aí é mishpat, né? Mas está aí para vocês poderem ler, né? Ó, mishpat. Tem um H ali que, dependendo a gramática, põe, mas é mishpat, não tem esse H. Eu até na hora de... quando vocês forem ver o vídeo, não vai aparecer esse H, porque eu já vou corrigir. Mishpat. Outros termos que a gente tem, eles são o mesmo vocábulo, a mesma raiz, porém com pronúncias diferentes. Então a primeira é tzadek, a segunda é tzadok e a terceira é tzadak. No hebraico de hoje, é muito comum esse T quase que desaparecer. Alguns falaram sadek, sadok, sadak. Mas na origem do hebraico massorético, tsa, esse tsad aí tem tss, tss. Então, a gente pronuncia, né? Tzadek, tzadok, tzadak. São três vocábulos, mas o que eles significam? O mishpat significa juízo, julgamento. É um tipo de palavra que determina um julgamento, um critério para julgar. E, obviamente, o juízo é a sentença que proferida no sentido jurídico, né? Seja positiva ou negativa. Em português, por causa das nossas traduções, é muito comum o termo direito ou o termo justiça. E por isso que eu preciso explicar aqui para vocês. Mas direito, assim, a palavra direito, ela é muito forte nos profetas, né? E quando fala direito, todo mundo fica meio assim, tal. Vou fazer aqui uma comparação, mas já já a gente vai para o conceito bíblico. É muito comum, e eu vou fazer uma comparação aqui proposital. Então, nada de querer, assim, achar, esse professor aí tá se envolvendo em muitas coisas. Política, por exemplo. Mas veja bem, a nossa democracia permite que os deputados se reúnem e votem o próprio salário. Veja bem o que eu vou considerar aqui. Vou repetir. Na nossa Constituição, permite-se que os deputados federais ou estaduais e até mesmo os vereadores, eles se reúnem e julguem o seu próprio salário. Então decidem sobre o seu próprio salário. Aumentar, diminuir, bonificar, seja como for. Alguém pode dizer assim: é justo? Aí pode ser que a maioria da população fale: não, não é. É direito? É direito. Aí ninguém vai falar que não é direito. É direito. A lei deu esse direito. Então, veja bem, o conceito de justiça, ele vai por uma questão ética, moral. O conceito de direito também vai por uma questão ética, moral, mas dependendo os grupos. Por isso que balanceia isso, a justiça é feita com isso. O que diferencia entre o que é justo e o que é de direito é esse princípio moral, esse princípio ético. Então, muitas vezes, pessoas, mesmo tendo direito, abdicam do direito porque o conceito moral que ela tem faz reconhecer que aquilo não é justo. Na nossa linguagem, nós vamos dizer o conceito teológico. É a teologia que deve estreitar aquilo que é justo com aquilo que é de direito.
Já esse segundo termo, o tzadek, tzadak e tzadok, ele é traduzido como justo ou reto. Por isso que muitas vezes aparece lá a palavra ele é justo diante de Deus. Ou ele tinha o seu coração reto diante de Deus. Mas também em algumas traduções de versão bíblica, nós encontramos o termo retidão e justiça. Percebam vocês aqui que tanto Mishpat como Tzadek, ambas trazem como sinônimo justiça. Por isso que muitas vezes falar de direito é justiça, falar de julgamento, retidão é justiça. Eles são quase que sinônimos. Para os profetas do Antigo Testamento, não havia diferença entre direito e justiça. Eles intercambiavam esses termos por causa de uma outra ocorrência histórica. Vejam bem que eu vou voltar aqui. Lá no movimento patriarcal, Abraão creu e isso foi colocado em conta. E isso foi imputado para a justiça. Então, esse versículo diz assim que a fé levou para a justiça. Já no movimento profético, Israel não tinha rei. Aí o que acontece? Lá em Samuel, vem a narrativa dizendo que o povo quer rei, quer rei, quer rei. No começo Deus não quer, mas depois volta atrás e diz assim, o povo quer um rei? Então tá bom, eu vou dar um rei para eles. Mas a função do rei vai ser apenas essa, administrar o direito e a justiça. Vou repetir, administrar o direito e a justiça. Com essa ordem, essa responsabilidade, o rei tinha que observar e fazer cumprir o direito e a justiça. Isso por quê? Porque quem administra a justiça automaticamente está administrando a fé e automaticamente está cuidando do conceito de vida. Então, com isso, o que acontece? Direito e justiça foram preservadas no movimento profético através da atitude, da ação dos profetas, porque eles traziam profecias. Então, o que eu quero dizer aqui? No movimento profético, o conceito de justiça é retomado por causa da fé, por causa da proteção à vida, por isso que as profecias vinham ora como oráculo de juízo, condenação, julgamento, punição, e ora vinha como oráculo de salvação, elogio, recompensa, dádivas, prosperidade. Então, bem correlacional aqui. E já faço aqui uma aplicação no sentido assim, tomar cuidado quando interpretarem profecia como algo que vai acontecer, como sendo uma previsão, como sendo uma predigitação, como sendo uma adivinhação. Tomar muito cuidado. No movimento profético, a profecia era um método de leitura de denúncia, que implicava na imediata reformulação das suas ações, principalmente dos líderes, e em alguns casos do povo, e em outros casos até dos próprios sacerdotes, dos próprios profetas, uma revisão das atitudes no presente com perspectivas do futuro. Então, eu só tenho um futuro grande, radiante, brilhante, se as atitudes que eu tomarem forem hoje presente. Então, tomar muito cuidado com isso. Assim sendo, então a gente vai considerar o seguinte. Desses três termos que nós vimos até agora, vida, fé e justiça, eu quero iniciar com a fé. A fé é o grande segredo para a gente poder entender todas as outras coisas. A fé, ela emerge e ela se associa para esse entendimento que nós temos a respeito, por exemplo, da vida. Tá? A
essa setinha aí tá querendo dizer assim que a vida é fé, a fé é vida. Né? Já dizia uma grande música aí, fé na vida. Né? O que acontece? Elas são quase que intercambiáveis. Muitas vezes a gente tem o conceito de fé como vida e muitas vezes temos o conceito de vida como fé. Mas voltando aos conceitos que a gente está vendo até agora, o que acontece? A fé também se associa com o conceito de justiça. E a justiça, por sua vez, também com o conceito de fé, e por sua vez também com o conceito de vida. Então, vamos aqui dizer que o trio conversa entre si. Um se associa com o outro no sentido de composição, porque eles são intercambiáveis. Eu não consigo, vamos assim dizer, só ficar com justiça, só com fé, só com vida. Eu quero dizer que esse trio é essencial nós considerarmos para depois a gente ver como que se dá o conceito de pecado. Então vejam bem aqui vocês que quando eu creio que Deus é o adorador da vida, perdão, que Deus é o doador da vida, eu estou considerando que Ele é a fonte dessa vida. Então eu creio, fé. E como Ele me deu a vida, eu respiro, eu glorifico. E se nesse propósito de entender a vida dada por Deus e glorificá-lo, eu estou sendo justo. Então a fé justifica aquele que crê em Deus. Ou aquele que crê em Deus é justificado pela fé, por isso vive. Então vamos dizer assim, esse trio está muito bem colocado. Então eu vou trabalhar aqui um pouquinho com as chamadas oposições. E por quê? Porque a oposição é muito claro para a gente falar assim que um se opõe ao outro. Então, é aqui que começa os escritores bíblicos transparecer para nós como que o pecado ele é altamente drástico. Então, vamos ver. Fé se opõe ao quê? Né? Se fé é crer, acreditar, confiar, depositar, dar crédito, manter-se firme, manter-se fiel. Então, olha só o que acontece aqui. A fé se opõe à incredulidade. Incredulidade é de fato você não ter fé. É você não dar crédito. É você não reconhecer que Deus é o doador da vida. Eu sei que temos movimentos ateístas, e esse momento aqui não é para a gente falar do ateísmo, mas o ateísmo ele faz essa propaganda. Elimine a fé e você está sendo ateu. Então, veja bem que nem precisa fazer propaganda. O fato de não reconhecer Deus como Senhor é incredulidade. E aí eu vou também fazer assim. A incredulidade, por sua vez, proporciona o quê? Ela vai se opor e ela vai se juntar a um elemento que, por sua vez, se opõe ao outro. Então, olha só, ela se junta ao quê? A questão da injustiça. Porque se eu tenho justiça, eu tenho a injustiça. A injustiça se opõe contra a justiça. Perdão, se opõe à justiça. Então vocês vão perceber aqui que eu tenho só os opostos, as oposições. Olha só, a incredulidade vai se opor ao conceito de vida. Para ela se opor, então ela precisa ser a morte. A morte é a oposição da vida. E assim como fé, vida e justiça mantêm comunicação, morte, injustiça e incredulidade mantêm comunicação entre si. Então, o que a morte faz? Se opõe contra a vida. Então, agora eu tenho 3 conceitos negativos que são diretamente opostos aos conceitos positivos. Eu posso reduzir isso só à fé, eu posso reduzir isso só à vida. Por exemplo, vida é morte. Fé, incredulidade. Justiça, injustiça. E aí eu preciso considerar aqui que vem para nós algo que é extremamente importante para a gente entender.
Veja bem, talvez alguns pensem um pouco diferente, mas eu vou dizer que a fé é o que gerencia a vida e a justiça, porque mantém a engrenagem funcionando tão bem para poder vencer o mal. Assim como também a incredulidade gerencia a injustiça e a morte para destruir a engrenagem da fé. Então, o que a criação de Deus, né, que eu estou falando aqui no contexto do Antigo Testamento, o que a criação de Deus precisa entender? Que a fé, ela é primordial, ela é essencial para compreendermos a proposta de Deus para a sua criação. Não investir na fé, ou não acreditar, ou não considerar a fé como elemento de coesão para todos esses efeitos, é promover o quê? Algo que é extremamente pernicioso na nossa cultura e nas demais culturas, que é a idolatria. É eu direcionar esse contexto da fé para outra divindade. Então o que acontece? A idolatria, ela bloqueia os sistemas ou os mecanismos que levam ao reconhecimento de Deus. A idolatria está disfarçada num mundo de outros sistemas de crença que leva à incredulidade. A idolatria cega as pessoas de conhecer e de enxergar e de perceberem a vontade de Deus. Então a idolatria, ela está totalmente dissolvida em muitas e muitas culturas, em muitos e muitos sistemas, desde um comportamento, desde um conhecimento, ou até mesmo desde uma tecnologia. Então a gente não precisa ficar nominando, mas a gente tem que dominar, na verdade, as ferramentas pelas quais nos tornam fortes e mantém uma fé autêntica para vencer aí as guerras do pecado. Então, de todos os cantos que a gente olhar, a gente vai perceber que a idolatria tenta nos pegar, a tal ponto dela dominar todos os espaços e a gente não perceber mais nenhum sentido de possibilidade de redenção. O que eu quero dizer é, um ato contra a vida, um ato contra a justiça, um ato contra a fé é idolatria. Porque você está direcionando tudo para outro Senhor, para outra divindade, que não o Deus da vida, o Deus da justiça, o Deus da fé. Assim sendo, então a gente vamos começar, né, a ter uma compreensão acerca do quê? E o pecado? O que o pecado tem a ver com isso? Então agora nós começamos a entrar nessa dimensão bem mais assim, vamos dizer, elaborada do pecado, né? E mais uma vez uma citação que eu trago aqui para vocês, minha. O pecado sintetiza a elaboração do planejamento estratégico por meio do qual a idolatria demonstra claramente a visão, as metas, os objetivos e as ações contra Deus e a destruição de todas as suas obras. Pessoal, na verdade, essa minha definição não é uma definição tão teológica assim, mas é apenas uma comparação que eu faço com várias instituições, empresas, companhias, que eles fazem um planejamento estratégico. Geralmente é um planejamento que vale por 5 anos, por 10 anos. E ele é mais ou menos assim um planejamento que está ali rascunhado, mas um rascunho muito bem elaborado, dizendo assim como que a firma vai caminhar. Então, isso é louvável, isso é muito bom, porque você pensa a longo prazo. Né? Você vai agir aqui agora, mas você vai pensar a longo prazo, porque senão você só fica apagando incêndio e vai chegar um dia que você não vai conseguir apagar o incêndio e vai perder a empresa. Falando nos quesitos assim da vida cristã,
a gente confia que Deus está nos preparando, que Deus está nos guardando e tudo, mas a gente tem que pensar também a longo prazo. Mas eu quero dizer aqui que o mal, ele pensou lá atrás, assim que Deus começou a fazer a sua grande obra. Opa, vamos pensar aqui, elaborar como nós vamos destruir as obras do Criador. Então o pecado é isso. É isso o quê? É um planejamento altamente estratégico, cuja visão ou cuja meta, objetivo final é destruir as obras de Deus. Então, com isso, eu quero dizer assim que a gente tem um probleminha, não vou dizer sério, mas um probleminha assim complicado, porque a gente faz o quê? A gente gosta de reduzir. A coisa é tão complexa, mas não, reduzir. Então, tudo é pecado. Tudo é pecado. Assim como a gente reduz achando que o pecado é uma grande coisa, da mesma forma funciona com a isso não é pecado não, isso não é pecado não, isso não é pecado não. Mas vamos ver então como é que é a estrutura do pecado. Bom, veja bem, olha, tem pelo menos aí 9 termos para explicar para vocês sobre o pecado. Então vamos ler cada um deles. Olha só, Ra, mal, ruim, Hataim, veja bem, Hatá, desculpa, eu já estou lendo já no plural, Hatá, CH, mas lê com H, tá? Hatá, ofensa, erro, culpa. Pechá, tomar cuidado aí com a pronúncia, senão daqui a pouco vai falar Páscoa, né? Pessá, e esse aí é o pechá. Transgressão, erro. Aí é da mesma raiz, que é pachá, rebelar-se, revoltar-se. Essa próxima aí vocês vão gostar, né? Olha lá, ó. Avon, né? Qualquer semelhança aí com uma empresa aí é mera coincidência, mas Avon, inclusive tem até uma cidade com esse nome na Inglaterra, mas é iniquidade, culpa. Chagá, mal, ruim. Acham, cometer erro, cometer crime, cometer culpa. As palavrinhas principais aí é erro, crime, culpa, mas no sentido de cometer. Rachá, que é ímpio, criminoso, culpado, transgressor. E taar, que é desviar-se, errar. Bom, esses aí, pessoal, são alguns dos termos que são traduzidos como, atenção, pecado. Muitas traduções na língua portuguesa colocou tudo isso como pecado, 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 pecado. Eu estou aqui para dizer assim, mas espera aí, então agora eu vou ter que ficar classificando e tal, tal, tal. Não, tem, assim como também tem uma redução, também tem uma correção, certo? Eu poderia falar cada um desses usos nos textos bíblicos e tudo tal, mas aqui o tempo já é, vamos dizer aqui, curto. Precisamos dar uma melhorada aí. Mas quem sabe até, né, um outro curso aí só sobre o pecado. Literalmente. Mas o que eu preciso considerar aqui para vocês? É o seguinte, eu preciso fazer algumas considerações. Sabe qual a melhor maneira de você entender o pecado? Incredulidade. A incredulidade é a base para que o pecado se manifeste e as pessoas não percebam. Porque o pecado, vocês vão ver nas aulas, né? Ele se disfarça, ele é mascarado, ele muitas vezes é um parasita e vai por aí afora. Tá? Mas quais são algumas considerações aqui que eu quero fazer para vocês? Primeira, evite o reducionismo quando utilizar o vocábulo pecado. Evite esse reducionismo. Outra, lembre-se sempre que o fundamento do pecado está na incredulidade.
Se a pessoa não crê, ela não vai ter a direção para o sentido e o significado da vida e também não vai conseguir compreender as manifestações da justiça de Deus, que é o que vai acontecer no Novo Testamento. Seja qual for o resultado do pecado, eu quero dizer assim, seja o que for que a pessoa demonstrou como pecado na vida, esteja consciente de que esta pessoa envolvida é criatura de Deus, ou seja, é o foco do amor divino. Portanto, saiba que há sim redenção para o pecador. Se eu fosse considerar, se eu fosse considerar não, né? Pelo conceito bíblico, existem pecados para a morte. Né? O que é o pecado para a morte? Mentira ao espírito, que é a blasfêmia. Adultério, segundo a Bíblia, é um pecado para a morte. E não dar crédito a que crer é uma ação do Espírito Santo, que é a questão da incredulidade. Então veja bem aqui que eu vou considerar que a incredulidade é um pecado que não é que não tem perdão, é um pecado difícil de se administrar, porque é incredulidade. Mas mesmo assim, a gente crê na soberania de Deus por causa do foco de Deus sobre a sua criação e responsavelmente sobre as suas criaturas. Não cabe a nós julgarmos. Como eu falei que nós estamos falando só do Antigo Testamento, mas se eu identificar um pecado pelo qual ele não tem salvação, é a mesma coisa que eu dizer o sacrifício de Cristo não é suficiente. Então, só pensar, né? Lá no Novo Testamento a gente fala melhor. Outra consideração, se possível, dê oportunidades para momentos de diálogo sobre o pecado. Aí na sua comunidade, no seu grupo, na sua família, né? Abra o espaço para conversar sobre o pecado. Não julgue e nem desconsidere as definições que as pessoas têm sobre o pecado. Tá? Ouça e fala, vamos estudar, vamos analisar, vamos conversar. Mais ainda considerações. Outra, é muito comum associar as dimensões semânticas do pecado, que são aquelas palavrinhas, transgressão, culpa, erro, com as reações comportamentais. Considere aquelas ações que ludibriam acerca da fé, da vida e da justiça. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é muito comum, principalmente na nossa cultura, a gente dizer assim, a gente entender o pecado como uma questão de desvio comportamental, tá? Principalmente ligado às questões sexuais. Vejam bem que muitas vezes não é isso que a gente deveria observar, mas sim as questões de fé, de vida e de justiça. Porque essas são as respostas para chegarmos àquele problema. Outra consideração, recomendo que nos momentos de aconselhamento pastoral, ou seja, nos momentos de exercer terapia, as diretrizes, ou seja, as orientações, sejam as do fundamento da fé, as do fortalecimento dos vínculos, que são os relacionamentos, e as diretrizes do autoconhecimento, ou seja, fé, vínculo e autoconhecimento. Este é o caminho de integridade, esse é o caminho de fidelidade, de obediência. Então, aí vai mais sugestões para vocês da terapia. Eu sou vamos aqui dizer, da metodologia que o diálogo é a melhor forma da gente resolver sobre questões de transgressão. E no diálogo a gente identifica e verifica as dinâmicas da fé. E há momentos em que a gente pode fortalecer mais ainda a questão dos vínculos. Tá? Principalmente que a pessoa precisa entender e sentir-se amada por Deus.
Só que esse vínculo também é estabelecido na relação com os outros. E também aquela coisa assim, mas nesse momento de diálogo a pessoa começa a refletir sobre si mesma. Por que eu sou assim? Por que eu deixo fazer isso? Então, colocando para fora, a pessoa começa a se autoconhecer. Então, são momentos e são essenciais para o chamado aconselhamento pastoral. Bom, pessoal, chegamos aí ao final, né? Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho longo, quase aí, né, 1 hora de áudio, mas se anime, vão pausando, voltam várias vezes e vamos caminhar aí muito bem. Tá? Lembre-se que a palavra de Deus, ela é para nós um presente, e fica aqui a minha gratidão com todos vocês. Até a próxima.